Quem conversa conosco hoje é a Fernanda Pellizzari Chemin. Ela é presidente do Círculo Trentino de Curitiba, já desde o ano passado, faz um ano. Como é que está essa questão hoje ali com o Círculo, que foi quem encaminhou todos esses processos para o Consulado de Curitiba, Fernanda? Boa tarde, Perão. Primeiramente, quero agradecer o convite. Nós, da Círculo Trentino de Curitiba, estamos bem felizes com o espaço que você abriu para nós. Bom, respondendo a sua pergunta, hoje, infelizmente, nós não temos muitas respostas aos nossos associados por uma falta de contato do consulado e do próprio Ministério Interno com esses processos. Então, existe uma lacuna de informações, o qual vem se desgastando esse relacionamento do Círculo com o consulado há algum tempo atrás, especialmente após a entrada do Rafael Fest. Então, no momento, nós tentamos apoiar o máximo que podemos o nosso associado, passamos informações atualizadas do que nós temos, mas nós não temos informações que vêm do consulado e quanto menos do Ministério. Então, brigamos, mandamos e-mail para a Graziella, tentamos atualizar as informações o máximo possível aos nossos associados de como funcionam as coisas atualmente, mas atualmente o Círculo Trentino de Curitiba está com uma lacuna de informações devido à ausência de informações que o consulado não nos passa. Mas se eu quiser saber, por exemplo, hoje, eu não porque quem se inscreveu na época muitas vezes não ficou com informações, com dados na mão, ou perdeu, ou se extraviou. Né? Mas se eu quiser saber hoje, por exemplo, a minha família, meu grupo, que processo, qual é o número daquele processo, isso vocês têm como informar? Isso nós temos, porque desde o início, quando iniciamos a organização dos processos, desenvolvemos um sistema onde conseguimos arquivar no nosso banco de dados muitas informações. Então, nós temos números, processos familiares, mas nós não divulgamos devido à lei da Taiba, somente para as pessoas interessadas da própria família. Mas nós temos, sim, as informações dos processos. Não que nos foi fornecido, e sim que os documentos na época que foram passados por nós arquivamos as informações. Quer dizer, vocês teriam basicamente uma cópia do processo inteiro, um backup, vamos dizer. Obviamente é uma garantia até para o associado, o interessado, de que esses dados podem ser encontrados ainda. Olha, Perão, no início dos processos, os processos eles não eram feitos cópias e nem digitalizados. Tá? Eram enviados, levávamos em mão até o consulado, mas não eram feitas cópias. Mas nós temos as informações. Certo. Fernanda, nós temos os dados, protocolos, nós temos essas informações. Cópias dos documentos, o Círculo Trentino não tem. Nós temos todas as informações que rodeiam o processo. Ótimo. Vamos aproveitar seu conhecimento de causa lá do Nascedouro. Vamos contar essa história, como é que de fato aconteceu esse processo. Eu sei que havia uma colaboração muito grande entre o Círculo Trentino de Curitiba e o consulado. Eles admitiram na época esse tipo de colaboração, que suscitou até uma certa ciumeira em outras associações que não tinham este privilégio. Mas de qualquer forma, como era um procedimento especial, eu sei que tinha um trabalho todo especial de vocês em cima disso. Como é que isso aconteceu desde o começo, Fernanda? Na verdade, você falou a palavra certa, um trabalho especial e muito voluntariado. Na verdade, tudo começou com a lei 379/2000 e começou com alguns voluntários, presidentes na época, que queriam se mover e ninguém se movia, quanto menos o consulado em prol do Trentino. Então, percebeu-se que não seria possível dar andamento, porque na época não se havia interesse que se desse andamento para isso. O consulado não tinha capacidade produtiva ou interesse, não posso falar exatamente qual era a ideia deles na época. Então, o Círculo iniciou uma união entre outros círculos. Acredito que não houve ciumeira, mas alguém tinha que tomar a frente. O Círculo Trentino de Curitiba foi o que fez isso.
tomou a frente disso tudo. Perdão, Fernanda, quando eu falo ciumeira, não é em relação aos círculos trentinos entre si, as outras associações de outras áreas da Itália que não tiveram esse tipo de, vamos dizer, privilégio de poder tratar e encaminhar seus próprios interesses. Mas na verdade foi um grande interesse do consulado na época, Peron, porque assim, o consulado não ia tratar do assunto, eles não disponibilizavam pessoas para tratar disso. É um assunto bem delicado que ninguém fala muito, mas o Círculo Trentino doou-se muito a essa situação, todos os círculos. Mas, para você ter uma ideia, não sei se isso é público, mas eu torno público sem problema algum, que o Círculo Trentino pagava as pastas, que hoje são arquivadas dentro do consulado. Nós mandávamos as gráficas fazer a impressão das pastas dos processos, porque nem isso a gente tinha. E posso confessar ainda mais que o próprio livro consular, assinado na época, foi pago pelo Círculo Trentino. Tudo. Eu tenho informação que, inclusive o scanner que era usado para digitalizar os documentos foi comprado pelo Círculo Trentino na época, não foi? Sim, e tem mais aí. Tem muito mais aí no meio dessa confusão toda. Mas só para você entender o quanto o Círculo fez como voluntariado, de muita gente ajudou, muitos círculos estiveram presentes conosco, mas se não fosse por essa união, não teria dado certo, não teria saído do lugar. Hoje eu tenho dados, eu não posso dizer precisamente, mas foram em média de 6 mil pessoas beneficiadas, não teria dado 1.000 pessoas, porque o consulado não dava mínima na época, não só esse, mas acredito que boa parte dos consulados não se tinha uma estrutura para atender essa demanda. Então, os juramentos, você acompanhou, acredito, quase todos ou todos os juramentos, as estruturas que eram feitas para recolher essas assinaturas, para que tudo desse certo. Então, isso foi... o consulado jamais faria algo assim, jamais. Realmente, se não fosse pela união dos círculos, não teria tantos beneficiados assim. Até quando eu sei que vocês mantinham, inclusive, funcionários do Círculo Trentino trabalhando dentro do consulado, quer dizer, para poder encaminhar isso tudo, que hoje agora até quando que vocês colaboraram fisicamente, inclusive com funcionários lá dentro do consulado? Olha, com funcionário, ele tinha uma específica funcionária de muita confiança nossa, que inclusive hoje ainda faz parte do nosso ciclo, da nossa diretoria, e nós pagávamos ela, mas o Círculo Trentino pagava para ela trabalhar dentro do consulado para dar seguimento na demanda, porque não adiantava a gente fazer todo um processo e o consulado próprio empilhava os processos num canto do consulado e não dava seguimento, porque eles não davam a mínima para o processo trentino. Então, até isso a gente precisou fazer, claro, com o apoio dos pontos e vice-pontos da época, houve bastante parceria entre Círculo Trentino e consulado para que desse essa demanda e que fosse à frente esses processos trentinos. Quer dizer, o Círculo Trentino, com a convergência dos demais círculos todos que encaminhavam para vocês entregavam o processo, a prática, vamos dizer assim, completamente concluída. A prática. A única coisa que era bem clara para nós é que nós não éramos responsáveis pelas informações, ou seja, a gente coletava os documentos, fazia uma análise prévia, porém a análise final sempre foi de responsabilidade do consulado. Então, nós coletávamos, montávamos a prática, parede, tudo era o Círculo Trentino que fazia, incluindo a emissão das pastas, como eu já disse, tudo. A gente separava, cadastrava, pegava os documentos pessoais e entregava a prática pronta na mão do consulado, prontinha. Bastava eles fazerem análise, os carimbos devidos, que não foram feitos, inclusive, os carimbos devidos e enviar para Roma. Era o único trabalho do consulado a ser feito. Eu não entendi, Fernanda, os carimbos que não foram feitos, como assim? Faltou alguma coisa? Hoje em dia, para quem trabalha um pouco com as práticas trentinas, é de conhecimento público que o consulado está devolvendo os documentos para a família que recebe uma laota. Então, vamos voltar um pouco à fita. Vamos dizer que
mandei meu processo para Roma, deu tudo certo, foi analisado em Roma, eu recebi um parecer favorável, o chamado nula osta. O consulado precisa atualizar essas informações pessoais, RG, endereço, isso é comum, né? Porque são coisas de muitos anos atrás. Se a pessoa casou, se houve nascimento de filhos, enfim. E só que o consulado está fazendo o quê? Pedindo para que as famílias retirem a documentação que estava arquivada há muitos anos, alguns aí 5, 10, 15 anos atrás. Para quê? Para que faça o apostilamento desses documentos. Porque na época o apostilamento não era necessário. Todos sabem que começou em 2016. Porém, o consulado errou, porque na época os cônsules ou vice-cônsul responsáveis deveriam carimbar como tendo um documento original que eles estavam recebendo em mãos. E como eles deixaram de lado os processos, eles não conseguiram atender a demanda disso. E muitos processos que não foram assinados pelo cônsul ou vice-cônsul da época não puderam ser mais assinados porque esse cônsul ou vice-cônsul já não se encontram mais em Curitiba. Ou seja, além de esperar todo esse tempo, as famílias ainda precisam retirar essa documentação do consulado, apostilar mais um gasto que não seria necessário e devolver o consulado. Perdão a minha maldade, eu não quero ser maldoso, mas esse carimbo seria praticamente a única atividade consular, quer dizer, que deveria ser feita que não foi feita. O resto vocês fizeram tudo. Quer dizer, e aquilo falhou por causa daquela falha. Hoje todo mundo tem que apostilar e gastar mais dinheiro. Foi isso. Só uma observação, né? Eu volto à pergunta. Até quando essa colaboração de vocês foi permitida, foi consentida, vocês puderam fazer? Olha, a nossa colaboração ela teve de vários níveis. A nível muito profundo, como essa, que éramos responsáveis pela coleta, os círculos parentinos do Paraná e Santa Catarina nos enviavam os processos para que a gente fizesse a montagem final deles, né, a organização final, entregávamos ao consulado. Depois tivemos funcionários lá dentro pagos pelo círculo parentino. Aí foi o período de 2013, 2005, 2006, onde teve a maior participação do círculo dentro do consulado. Após, começou a participações mais moderadas. E desde que o Rafael fecha, quase nenhuma entrou. Nós temos quase nenhuma participação no consulado, ou zero. Posso dizer que é zero praticamente. Quer dizer, a coisa zerou então com o atual cônsul ainda, que a informação que temos é que daqui a pouco ele está indo embora, né? Então ali foi bloqueada a ajuda, quer dizer, eles dispensaram a ajuda de vocês. Sim, Isso? Exatamente, eles fizeram desnecessário. Ele interpretou, ou alguns interpretaram como se a gente fosse uma agência de cidadania com interesses próprios e não voluntários, e que por isso a gente não teria o direito de ter mais acesso às informações do consulado. Eu até entendo que é uma questão que tudo que foi feito legalmente e bem provado, os círculos parentinos não teriam o poder de fazer, mas eles permitiram porque eles não tinham capacidade produtiva, não queriam, enfim, eu não posso dizer exatamente o porquê, mas foi nos permitido. Não, mas Fernanda, a gente não era mais válido daí. Mas o Círculo Trentino não fez nada além do que organizar a papelada para o consulado. Quer dizer, a decisão sempre foi do consulado, não é verdade? Vocês não praticaram atos consulares, não é verdade? Não. Quer dizer... Não, mas nós... Exato. E então foi dispensado nesse cônsul agora. Bom, mas isso já coincidia, se não me engano, com um certo tipo de buchicho que surgiu por aí. Começou a vir os nulla osta de Roma e ficavam engavetados no consulado. Quer dizer, mas daí de repente tem alguém do Círculo Trentino aqui dentro que está sabendo da coisa. Não teria sido esse o motivo do afastamento? Olha, vem por vários motivos, mas sabemos que as informações do consulado, elas passeiam por aí, na mão de muitos aí, sem ser do próprio consulado. Então, o Círculo Trentino sempre prestou um serviço com muita dignidade. Nós nunca publicamos informações, nós nunca viemos
a público falar o que eu estou falando aqui agora, justamente para não causar atrito, porque a gente queria, de fato, uma amizade, uma aliança, para ter um beneficiário maior, quer os associados, quer os trentinos, quer os que tinham direito a isso tudo. Então, nós, de fato, engolimos muito Perón, que você não tem noção quanto a gente passou, e ficamos no tapetinho esperando. A gente era ordenado, agora fica, agora vai, agora precisamos, a gente vem, a gente vai reunião daqui, reunião de lá. Mas chegou um momento, Paulo, eles tinham todas as informações, não precisavam mais da gente, e simplesmente assim, fomos descartados, como se toda a nossa história não valesse para nada. Voltemos um pouco à fita aqui. Você disse algo aí que me parece de uma gravidade um pouco excepcional. Quer dizer, ao mesmo tempo em que se negava esse tipo de informação para o Círculo Trentino, você disse que outras pessoas tinham essas informações privilegiadas e podiam comunicar aos interessados? Como é que é isso? Olha, eu não sei. Juro para você que eu não sei, Perón, mas a gente sempre ouve histórias e tem histórias que pessoas têm acesso à informação do consulado, pelo menos tinha, várias coisas já vazaram, e você não sabe como que as pessoas têm acesso a essas informações. Nós, do Círculo Trentino, nunca tivemos acesso a sistemas do consulado. Nunca. A gente sempre teve acesso a alguém do consulado que retinha os documentos, a gente ia embora, era esse o nosso acesso. Mas que nós tínhamos acesso às informações, nunca. A NUAOSP sempre passou pelo consulado. Que o consulado engavetava as coisas e não fazia o deferimento do processo, aí era problema deles. Mas nós nunca tivemos acesso às informações privilegiadas. Nós tínhamos e temos um banco de dados e informações que nós coletamos durante muitos anos, e esses dados são nossos, porque a gente coletou com consciência e ciência das famílias. Mais nada. As NUAOSP nunca vieram para o Círculo, nunca, sempre foram direcionados ao próprio consulado. Fernanda, e tem gente ganhando dinheiro com isso, com esse tipo de informação privilegiada, seja de onde ela venha. Eu acho assim, nesse caso, eu acredito que o consulado até não esteja cometendo nenhum algo errado. Acredito que essa informação, ela está saindo do próprio Ministério. Porque nós, como Círculo Trentino, enviamos e-mail para a Graziella, citamos aqui o nome da Graziella, a primeira vez agora, e ela nunca sequer respondeu um e-mail nosso, tendo em vista que em algum momento histórico ela mencionou o perfeito e grande trabalho que a gente fez em prol dos trentinos. Mas nunca se deu ao trabalho de responder um e-mail em prol de um associado nosso. Então nós sempre tínhamos dúvidas sobre o processo, uma coisa ou outra, por que não dava, por que vinha muita coisa errada, queríamos comunicar o erro. Porque às vezes a família tinha acesso a NUAOSP e nós, como tínhamos o banco de dados, a gente conferia, olha, isso aqui está errado, vamos tentar corrigir, e ela nunca sequer respondeu um e-mail nosso. Entretanto, um e-mail de algumas pessoas que estão por aí, ela responde como se fosse de dentro de casa. Eu mesmo posso testemunhar isso. Eu obtive esses dias um e-mail em que ela informa uma série de processos, e até onde me consta é uma empresa. Quer dizer, para o Círculo ela não informava. Nunca informou nada. Inclusive nós temos interesse por uma questão dos nossos associados, trabalho voluntário. Nós não recebemos R$1 do governo da Itália, do consulado, de ninguém para estar aberto, com as portas abertas. Nós mantemos o Círculo pelo associado. E nós trabalhamos em prol do trabalho voluntário. E nunca recebemos uma comunicação da Graziella. Isso não foi uma nem duas vezes. Foram imensas vezes. Mas responde prontamente algumas pessoas por aí. Que não dá para entender muito bem o que acontece. Por que dessa relação? Eu não sei explicar para você, sinceramente. E isso foi desgastando bastante o Círculo Trentino e Curitiba. É isso que eu ia perguntar. Falta de reconhecimento ao nosso associado, ao nosso trabalho voluntário. Quer dizer, isso desgastou a imagem de vocês, inclusive fez perder associado até, hein? Fez perder porque dá a sensação que a gente está inerte. Na verdade, não. Na verdade, a gente não está fazendo, não está ganhando,
se fosse o Círculo Trentino contratar um advogado e entrar com ações, isso seria a coisa mais fácil do mundo, como o consulado já nos acusou de estar fazendo serviço de assessoria. Mas não é a ideia do Círculo Trentino. Nós temos uma visão voluntária, nós somos uma associação. Então, o mínimo que poderiam fazer, como o Círculo Trentino de Curitiba, um dos que mais fizeram processos no Brasil, era dar um mínimo de um retorno, de um e-mail, de uma família, não para uma advogada ou para uma que se faz descida caseira, ou não sei que tipo de argumentos essa pessoa usa, mas a ela responde, méritos é dela e não meu, posso dizer isso? Ou não sei quem está errado e quem está certo, não sei, de verdade eu não sei, mas infelizmente a gente perdeu bastante credibilidade, mas deixa eu falar uma coisa, que não foi por não dar respostas concretas ao nosso associado, muito foi de falácias de algumas pessoas contra o Círculo Trentino. Quer dizer, vocês... Nós temos áudios, inclusive, de pessoas falando que não era para entrar em contato com os nossos círculos, porque os círculos não faziam nada. Quer dizer, vocês, além do trabalho, vamos dizer, do boicote, vamos colocar assim, infravirgulete, do consulado em cima do trabalho de vocês, com o cônsul que chegou aí, vocês, na sequência, tiveram também esse desdobramento que foi o trabalho quer dizer, no público em geral, que acabou complicando a situação de vocês. Quer dizer, hoje... Diga. Desculpa, nós passamos os últimos 2, 3 anos que eu não diria coagidos, porque em nenhum momento nós nos sentimos coagidos, mas acredito que a gente nós ficamos pensando em como a gente poderia fazer para auxiliar nosso associado e crescer como associação e não se misturar nessa bagunça toda, nessa baixaria toda, que eu posso dizer isso, que esse tipo de atitude para mim é baixaria. Mas chega um momento que você diz, ok, nossos associados para os quais a gente lutou tanto estão sendo prejudicados nesse exato momento. Então a gente tem que se pronunciar. Então vamos lá. Esse número de prejudicados, isto é, de associados não atendidos até agora, que fizeram o pedido. Vamos voltar um pouquinho. Você... claro que a lei vigiou até 2010. Há informações por aí, eu gostaria que você esclarecesse isso bem, que de repente há quem diga, não, mas o processo ficou parado no Círculo Trentino tanto tempo. Foi lá que atrasou o meu processo. Foi lá que perderam o meu processo, até eu ouvi dizer isso aí, porque as pessoas, como a Enciame sempre teve uma ligação com o Círculo Trentino, nós publicávamos até as relações das pessoas, dos processos que eram enviados para lá, os famosos TN, que de repente, depois, em nome da lei da privacy, quer dizer, nós também não, o leitor continuou cobrando e nós não pudemos atender porque secou a fonte, que era o consulado, que não forneceu mais. Sabe-se lá com que interesse, porque até então as coisas aconteciam de forma cristalina, transparente, né? A partir daí a transparência desapareceu em nome da privacy e passaram a surgir todos esses boatos aí. Não, meu processo está perdido no Círculo Trentino de Curitiba. Então eu queria que oportunidade para você esclarecer. Claro que tinha gente que tinha atrasado documentação para entregar para vocês, mas, por exemplo, o delay que houve entre o fim da lei e a última remessa dos últimos processos, qual foi o tempo que isso durou? Olha, Perão, você me pegou porque o delay exato, o tempo eu não sei, mas eu tenho um motivo, tá? Foram uma média de 16, 17 mil pessoas atendidas pelo Círculo. Então, o nível de precisão nosso foi bem alto perto da quantidade de pessoas. Se nós perdemos o processo, não é verdade. O que aconteceu? Como eu já disse, é um trabalho voluntário. Nós éramos em 5, 10, 12, em algum momento em 1, 2, depende da situação financeira que o Círculo passou. Mas nunca foi perdido o documento. O que foi solicitado por Roma que não enviassem mais processos. Então, o consulado falou, Roma não quer mais receber o processo por malote. Na época que era por malote, é para aguardar, esvaziar um pouco as análises, o montante dele, que após isso a gente reenvia.
Então, eu não me recordo agora de data, de fato, mas houve essa segurada pelo Ministério. O Ministério pediu para o consulado não enviar mais processos para Roma. Ou seja, o processo finalizou em 2010, o juramento foi em 2010, perfeito. Mas o consulado segurou por 3, 4 anos que a gente não enviasse no Círculo Trentino. A gente tinha filhos de processo dentro do Círculo Trentino, mofando lá. Processos prontos. Prontos, mas o consulado, por ordem de Roma, não queria receber, e o consulado, por falta de fato, não queria receber. Ou seja, ficou bastante tempo no Círculo Trentino, mas não por falha nossa, e sim por necessidade de Roma, de espaço, de tempo, porque não tinha como dar demanda para tudo que foi solicitado, né? Então, pode ser que alguns ficaram para trás, porque faltou documentos, porque na hora de uma análise final ali que a gente fez, a gente observou que os documentos estavam errados e pediu novos documentos, mas isso foi coisa pouquíssima perto do volume que teve. Quer dizer, você assegura, então, não houve, para do Círculo Trentino, a perda de sequer um documento. Não houve nada disso. Ok. Olha, Perón, se houve perda desses documentos, eu gostaria que alguém relatasse de fato, porque até hoje não chegou até nós. Não, ok. Pode falar. Não, ok. Isso é importante, esse seu esclarecimento, porque as conversas correm por aí, a intenção dessas conversas não se sabe. Agora, existe sim, agora a nova conversa é aquela, o processo está no limbo. Não, Roma não diz que não tem, aqui o consulado diz que está em Roma, Roma diz que está no consulado. Que, você tem ideia do volume de processos que aí pelos teus controles aí? Eu não tenho o número correto, porque, como eu falei anteriormente, a gente perdeu o contato com o consulado há algum tempo e eles não informam nada para a gente. Como eu já disse também, a própria Nula Osta, ela chega direto para o consulado, então nós não temos o controle, um cliente ou outro, um associado ou outro que nos passa e a gente coloca no nosso controle interno. Mas nada muito concreto. Mais um levantamento de dados que a gente tem, não é concreto, não posso afirmar, mas acredito que tem uma média de 500 processos que estão sem retorno ainda. Que estariam em algum lugar, em alguma gaveta? Olha aqui, os processos primeiramente eram enviados por malote. Eram feitas cópias, porque as originais nunca saíram do consulado de Curitiba. Eram feitas cópias dentro do consulado e enviados via malote. Se eu não me engano, depois de um período, foi feito digitalizados os processos e enviados. E depois de um período entrou um sistema de e-mail PEC. Então, assim, pode ser que esteja algo perdido? Pode ser, mas eu também acredito que simplesmente fizeram uma seleção e deletaram boa parte disso tudo e está tudo certo, sabe? Você não acredita? O consulado tem cópia originais dos processos, de todos os processos, e está arquivado, e o consulado sabe responder se o processo voltou a Nula ou não. Vem cá, é verdadeira essa conversa de que tem um bom número de processos ali nas gavetas consulares, já com Nula Osta, tudo prontinho? Eu não acredito nisso. Se você me falasse isso alguns anos atrás, eu te confirmaria que sim, que a gente estava com delay de Nula Osta que haviam chego para análise de um delay de 2, 3 anos do processo. Então, vamos dizer que a minha Nula Osta chegava hoje, o consulado ia analisar daqui a 2, 3 anos. Alguns anos atrás era assim, até mesmo que eles publicaram uma lista de 2015 no site deles. Não sei se você se recorda, mas foi feito isso. Ok. Hoje, eu sei, por um associado ou outro, que recebe a Nula Osta, assim, muito espaçadamente, e no dia que recebe a Nula Osta de um advogado, ou sei lá de quem, o próprio consulado já entra em contato com a família via telefone ou e-mail, solicitando essas informações e querendo saber se alguém vai retirar os documentos para apostilar ou é o consulado que vai enviar pelo correio. Então, eu posso estar enganada, mas eu acredito que o consulado de Curitiba está super atualizado com as questões preenchidas. Quer dizer, se está sumindo... O culpado no momento deve ser o Ministério.
Deve ser o Ministério do Interior. Sim. Né? Nem... Se há uma não vontade de trabalho nesse momento, eu acredito que é do Ministério e não do Consulado de Curitiba. Você tem ideia aí pelo volume de associados, mais ou menos, qual o percentual? Vamos falar em percentual, porque número é um troço muito relativo. Você imagina o quê? 30%, 40% do teu pessoal associado que ainda não tem resposta? É mais ou é menos disso? O que foram que é? feitos, eu acredito, vamos dizer que a gente teve uma demanda entre 16 e 17 mil pessoas. Você pediu percentual, mas eu vou te falar números, tá? 16 a 17 mil pessoas. Nós temos um retorno aproximado de 10 a 11 mil processos deferidos. Pessoas, tá? Com processos deferidos, não processos em si. Foram mais ou menos 1.600 processos, com uma média de 13 negados. Então, existe uma lacuna aí e uns 500 a 600 pessoas que estão aguardando a cidadania. E o que vocês dizem para o associado que chega ali e diz, eu quero, onde é que está o meu processo? Pois é. O nosso discurso é o mesmo, realmente. A gente entra em contato com... Tem gente que quer saber, mas não tem a informação que o processo, a nossa já consta aqui. Por algum motivo ou outro a gente já sabe disso, mas na época o telefone estava desatualizado, ninguém conseguiu contato, então muitos acabam tendo uma surpresa que o processo já tem um parecer positivo, e porém essa pessoa precisa fazer essa atualização de dados, e outros, a maioria, que entra em contato conosco, vai receber a notícia que nós não temos informações porque o Ministério não entra em contato. Então, infelizmente, no momento a gente temos rotados, porque o consulado não nos passa informação, o Ministério não nos responde e realmente a família fica no limbo sem informação. Não por falta de vontade nossa, mas foi desanimando essa situação. Essa desunião foi nos desanimando com tudo que a gente fez para que tudo acontecesse, e nós perdemos força à frente de tudo isso e realmente a gente fica sem o que responder para o nosso associado. Isso nos leva ao que fazer. Existem algumas iniciativas sendo tomadas por aí. Por exemplo, eu acabo de entrevistar o Stolf, o Stolf que foi presidente, inclusive, hoje ele é advogado, ele está trabalhando, acho, com cidadania também, e ele tomou essa iniciativa de fazer essa interpelação, que na verdade é a DIFIDA, né? Um nome bonito para dizer que eu quero saber onde está meu processo. Vocês pensam de fazer alguma coisa, de se aliar a esse tipo de movimento? Porque na verdade me parece que isso aí é grátis, não é o próprio interessado que tem que fazer o pedido para daí ver, conforme a resposta, o que fazer. Vocês pensam alguma coisa nessa área? Sim, obviamente. Nós já estamos em contato com o Elton, inclusive estamos fazendo isso como uma parceria. Vamos disponibilizar esse link e auxiliar as pessoas no preenchimento disso. Muitas das vezes o círculo clientino acaba fazendo papel para associado, porque alguns não têm essas informações de número de processo, número de protocolo, nome do dente causa. Essas informações nós temos, mas somente passaremos para a família. Então, a gente está em parceria com a Elton, sim, para dar demanda nessa DIFIDA, mas também entendemos que essa DIFIDA, ela primeiramente deve ser encaminhada para o Consulado Federal de Curitiba, onde é o responsável da nossa circunscrição. Primeiramente, eu acho que o consulado deve dar um parecer para essas famílias, para essas pessoas, e como está o processo. Acho que o consulado tem o direito de defesa também, de poder responder como está esse processo de fato, e se não está, né? Porque o consulado, eu tenho quase certeza que não tem nada, que não deve, que eu tenho certeza que o processo deles está atualizado. Na verdade, eu explicava essa advogada que foi da Trentino del Mundo, ela dizia, olha, inclusive uma coisa de duas mãos, serve para a administração explicar como é que está, mas também serve para o cidadão, já que decorreu tanto tempo, tanto prazo, quase 20 anos para alguns casos aí, ou outros pelo menos 10 anos ou tanto,
parecido, é uma forma do cara dizer, olha, eu ainda tenho interesse, porque de repente muita gente até já morreu. Quer dizer, eu tenho interesse, eu quero saber como é que tá, porque daqui a pouco eles podem arquivar e dizer, não, houve desinteresse, o cara não se interessou. Sim. Tá, sim, mas só que... Eu prova viva que existe desinteresse também, mas a maioria é falta de comunicação. Falta de comunicação, ou desânimo, né, como você disse, né, ou desânimo. Agora... O desânimo não é nosso. Exato. Agora, de qualquer forma, o interessado, no caso, quem requereu, vai ter que ter, objetivamente, aqueles dados, número do processo e tudo. E vocês, se alguém precisar ligar para vocês, vocês têm como fornecer. É isso. Aliás, eu peço que as pessoas entrem em contato com o Círculo. Nós temos uma estrutura que está de portas abertas para receber. Hoje nós temos 2 pessoas que trabalham com o Círculo e elas estão lá o período comercial todo, todos os dias da semana, e estão prontas para receber. Existe um sistema, um banco de dados, e no que elas puderem explicar explicar como que vai funcionar, elas farão. Com certeza, o Círculo Trentino e Curitiba está à disposição das pessoas interessadas. Ótimo. Eu faria talvez uma última pergunta, não sei se falta alguma coisa que você gostaria de dizer, deixamos isso para o final, mas eu antes faria uma pergunta. Vocês chegaram a pensar em entrar com um processo na representação dos associados, isto é, com ação coletiva ou coisas do gênero? Sim, foi até pauta de algumas reuniões de presidentes anteriores, mas para que a gente pudesse entrar com algo coletivo, não existe a possibilidade de você entrar com uma ação coletiva em nome de vários danticausas, né? Então, assim, existem inúmeros processos, vamos dizer que existem 600 processos nesse link. Dentro desses 600 processos, cada um tem um protocolo, um título diferente. Seria praticamente impossível e impagável fazer um processo nessa proporção, mas existe a possibilidade da gente, né, cutucar o Ministério de um por um, mas aí a gente entra na mesma onda que está os advogados, os mesmos fazendo, empurrando as defesas via advogado. E não é essa a nossa intenção, porque hoje a sensação que eu tenho é que a Graziella só responde a esse tipo de pessoa, né? Aquela que paga o advogado, ou aquela que ela fez algum tipo de amizade com não sei qual, mas não um trabalho voluntário. Então, nós consultamos há um tempo atrás um custo que teria assim, coisas estratosféricas, assim, muito altas, assim, os valores. Tem gente ganhando dinheiro em cima. Só para esclarecer, eu perguntaria o seguinte: você fala em 600 processos, 800 processos, não sei. Quando você fala em processo, você está falando, cada processo desses, tem processo aí que tem mais de 100 pessoas, não é isso? Os maiores, depende, mas os processos trentinos, eles foram assim. Muitas pessoas acabam que nem se conhecem dentro do próprio processo, porque na época foi determinado que fosse unidos os processos. Então, tinha 2, 3 anticausas, mesmo anticausa, porém, colunas diferentes, porém, com ascendentes, filhos com brasileiros diferentes. Então, na época, a gente separou tudo por passos individuais, chegando ao consulado, o consulado divulgou e falou, não, todos que tiverem o mesmo trentino, você junte todos na mesma pasta. Por isso que, às vezes, ficavam aqueles processos enormes, com 2, 3 pastas da mesma família. Até dentro do consulado é conhecido. Se tem uma pasta grande, eles já falam, só esse processo é trentino. Eles já sabem que é trentino, mas não é por culpa dos trentinos. É porque foi determinado que era para unir os processos e para que fosse criado os números únicos, né? Que não ficassem 10, 15 números com o mesmo denticausa. Do mesmo ramo familiar, então. Pois mas isso só para ter ideia, quando você fala em número de processo, o que isso representa? Na verdade, isso aí, quer dizer, multiplica por 4, por 5, como mais ou menos? Existe uma média. A gente tem uma média de 10 mil pessoas com o processo definido. Se nós temos entre 16 e 17 mil pessoas sem cidadania, ou seja, existe essa lacuna de 6 mil pessoas sem cidadania, dividida nesses 300, nesses 600, 700 processos que ainda não retornaram.
Pelo menos em torno de 6 mil pessoas. Mas olha, Perão, esses dados eles não são atualizados, eu não posso. Não, é só para se ter assim uma vaga ideia do que isso significa no universo da coisa. Tá bem claro que você não está jogando números absolutos e nem pode, nem tem como fazer isso, né? Bom, Fernanda, o que mais você gostaria de dizer nesse momento para esclarecer os interessados, esse conflito de informação que surgiu aí? Afinal de contas, a palavra é tua aí para encerrar. Obrigada. Novamente agradeço o espaço. Fazia tempo que o Circo não estava em contato com o FM. Fez falta. Mas eu quero convidar todos que estão se sentindo prejudicados com essa ausência de informação e que entrem em contato com o Círculo Trentino de Curitiba ou com o seu Círculo Trentino da sua cidade. Não tem problema, a gente está dando apoio a todos para que a gente tente essa última, quem sabe, iniciativa dessas descidas caseiras, como eu diria, essa iniciativa do Elton, para que a gente possa ter um retorno. Quem sabe dentro desse retorno muitas famílias sejam beneficiadas, né? E a gente o círculo está aberto a qualquer dúvida, questionamento, nós nunca fechamos. Diferente das dificuldades que passamos, que foram muitas, a gente sempre esteve lá. Então, eu peço a que todos que tenham dúvidas do nosso trabalho, não fiquem divulgando informações que não são verdadeiras. Observem, olhem o nosso trabalho, olhem quem que está ao lado de vocês, associados, desde 2003, que vem fazendo tudo que pode e não pode para dar certo. Então, veio presidente, veio diretorias, veio funcionário, foi, voltou, veio ponto, vice-ponto, muita gente passou e a gente está aqui ainda, firme, esperando e sempre que possível aberto aos nossos associados. Então, agradeço até a paciência de todos que em algum momento não tiveram a resposta que queria, mas infelizmente nós também perdemos o poder à frente a toda essa situação.